No Papo Profissional de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre dimensões e resoluções de imagem. Qual a diferença entre esses dois? Nós vamos conferir a partir de agora aqui no Papo Profissional. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa mais um Papo Profissional. Esse que é o programa de número 3. E hoje nós vamos estar abordando aqui esse assunto, sobre dimensões e resoluções. Qual a diferença, para que serve, como é que é, nós vamos ver tudo isso aqui. Agora, para a gente falar, para a gente entender um pouco melhor sobre as dimensões, vou tratar só como dimensão, mas também é formato e tamanho. Nós vamos entender um pouquinho. Existem as dimensões físicas e existe a dimensão de tela, o formato de tela ou formato físico. O que é um formato, tamanho, dimensão física? É o tamanho físico. Por exemplo, esse aparelho aqui de televisão, você está vendo aqui, ele tem um tamanho físico de 32 polegadas. Já aquele outro lá de trás, o tamanho físico dele é de 21 polegadas. Então, esse é o tamanho físico. Agora, resolução. Esse aqui, ele tem a resolução aí máxima de 1280 por 720, que é alta definição, e aquele ali, a resolução máxima dele é 1920 por 1080, que é a resolução Full HD. Então observe que apesar do tamanho, apesar desse monitor aqui ser maior do que aquele lá ele consegue ter uma resolução maior do que esse. E por que eu estou explicando isso? Porque existem pessoas que acham que quanto maior for a tela no tamanho físico, maior tem que ser a resolução para ter uma qualidade de imagem satisfatória. E não é assim que funciona. Por exemplo, se eu colocar aqui uma filmagem, um filme que foi aí gravado em 1280 por 720, que é alta definição, colocar o filme aqui e lá naquele outro monitor. Os dois vão conseguir transmitir com a mesma resolução, apesar daquele lá, no tamanho físico, ele ser menor do que esse aqui. Então é mais ou menos por aí. Agora, deixando essa parte do tamanho físico, dimensão física, vamos falar um pouquinho, pessoal, vamos falar um pouquinho das dimensões de tela, formatos de telas que existem aí. Eu vou falar, são inúmeros, tá? Para você ter uma ideia, são inúmeros aí que tem. Mas nós vamos falar aqui sobre os mais conhecidos, os mais populares. E para começar, nós vamos falar do pioneiro, né, pessoal? Quando a televisão foi criada, a televisão ela foi criada no formato original, formato padrão de 4x3. O que seria 4x3? É aquele quadradão que a gente conhece aí dos televisores antigos de tubo, né? Que é aquela imagem quadrada, que é o formato 4x3. Existe também o formato que hoje é o formato mais popular, mais usado, que é o formato 16x9, que é aquele formato mais retangular, como este aí que você está vendo aí nesta programação. Deixa eu explicar uma coisa aqui, que de repente vai ajudar muitas pessoas. Pegamos uma programação que foi gravada no formato original de 4x3, que é mais ou menos assim, né? Então tudo que é informação para cá e para cá está em preto, que são as famosas faixas pretas. Aí muita gente pergunta, pastor, como que faz para tirar essas faixas pretas? Olha, na maioria dos casos, dá para tirar? Dá, só que não fica tão legal. Eu vou explicar por quê. Tem até vídeo no canal falando sobre isso. Imagina aqui, tá aqui a tela. Esse vídeo foi gravado originalmente em 4x3, então tem aqui, perdeu informações aqui do lado, porque essa tela aqui é 16x9. Então vamos supor que eu pegue e tire essas faixas pretas. O que vai acontecer? O vídeo ele vai ser esticado para o lado para poder preencher esses espaços em preto. E o que vai acontecer quando o vídeo é esticado? A imagem, o personagem, o cenário, tudo vai ser esticado para as laterais. Por isso que você vê na televisão, muitas vezes você vê lá imagens que a pessoa está meio larga, né? Está meio gorda, as coisas estão meio largas, justamente por causa disso. Porque aquele vídeo foi gravado originalmente em 4x3 e foi adaptado no 16x9, então foi esticado. Então perde aí um pouco de qualidade, fica meio distorcido. Deixando então agora o formato 4x3 e o 16x9 de lado, nós vamos falar sobre o formato 2.35, que é o formato, pessoal, utilizado aí nos telões do cinema. É, aquele telão lá que você vê que ele é bem largo, né, bem grandão. Então esse aí é o formato. E geralmente, em questão de resolução,
ele trabalha em 2K. A maioria das salas de cinemas é 2K de resolução. Existem algumas salas de cinemas que já estão trabalhando com 4K, mas a gente vai falar de resolução daqui a pouquinho. Bom, e fora esse formato 2.35, que é, digamos assim, o oficial do cinema, existe também o formato 2.40, que é o formato anamórfico, que é o formato também utilizado aí pelo cinema. Também o cinema utiliza o 2.35 e o 2.40, que é muito próximo, a diferença é bem pouca. Bom, falamos das dimensões, você já entendeu um pouquinho, né, sobre isso. Vamos então agora falar das resoluções. O que é resolução? É o alta definição, o Full HD, o 2K, o 4K, o 8K, isso é resolução. E vamos ver aqui, pessoal, eu vou falar para vocês qual resolução que se enquadra dentro de cada formato, que foi oficialmente criado para ele. Por exemplo, o formato pioneiro, que é o padrão, né, da televisão antiga, que é o 4x3, a resolução que foi criada para ele é a resolução de 680 por 480. Fora essa resolução, depois também com a vinda dos DVDs, você sabe que o DVD tem DVD que você consegue enxergar a imagem em widescreen, porque eles trabalham com a resolução de 720 por 480 no sistema NTSC, sistema americano e também utilizado no Japão. E também trabalha com o sistema, deixa eu ver aqui a anotação, eles trabalham também com a resolução de 720 por 576, que é o sistema PAL, que é o sistema europeu. Essas duas resoluções conseguem também preencher a tela widescreen, porém não é alta definição. Agora, passando para alta definição, nós temos aí o começo da alta definição, que seria o 1280 por 720, que também preenche toda a tela widescreen. E também tem, pessoal, o 1920 por 1080, que seria o Full HD. E acima do Full HD, nós temos aí o 2048 por 1080, que é o 2K, essa resolução que geralmente é utilizada no cinema. Uma outra coisa que muita gente tem dúvida e muita gente pergunta na questão assim de audiovisual, a pessoa às vezes fala assim: ah, eu fiz uma filmagem, eu gostaria de transmitir numa sala de cinema. Qual é a qualidade desse material para poder transmitir numa qualidade muito boa lá? Se for uma sala de cinema normal, 2K, você pode filmar tranquilamente aí com 1920 por 1080, que é o Full HD. Do Full HD para 2K, você pode ver na questão da numeração que a diferença é muito pouca. Então, praticamente não dá para você perceber a diferença. Então, se você filmar em Full HD, você vai conseguir transmitir numa sala de cinema em 2K, 4K não. Aí já é outro papo. Mas sala de cinema em 2K, você consegue que a sua produção em Full HD, em 1920 por 1080, venha ter uma qualidade excelente num telão de 2K, por exemplo. Agora, tirando essas aí, eu vou falar de uma agora, pessoal, que é a sensação do momento, né? Todo mundo está falando, que é a 4K. A 4K, ela conta com uma resolução, eu vou explicar uma coisa aqui para você técnica, tá? Que tem diferença. Existe o UHD TV, que é o Ultra HD TV, e existe o DCI 4K. Todos dois são 4K. O Ultra HD é essa dimensão que vai ser usada na televisão doméstica. E o DCI é o 4K que é utilizado no cinema. Então tem o 4K doméstico e o 4K do cinema, que é o DCI, que é o Digital Cinema. DCI quer dizer isso. Agora, o Ultra HD doméstico, no caso, né, que é o Ultra HD, o HD TV, ele conta com a resolução de 3840 por 2160. E o 4K DCI, que é o Digital Cinema, que é utilizado nos cinemas, ele conta aí com a resolução de 4096 por 2160. Então a diferença é bem pouca. E todos os dois são 4K, tá? Então eram essas informações aí que eu queria trazer para vocês do Papo Profissional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a respeito de qualquer informação, deixa aí nos comentários que eu vou procurar estar respondendo dentro também daquilo que eu tenho por conhecimento, que eu também não sou sabe-tudo, né, pessoal? Eu não sei de todas as coisas. Se tiver ao meu alcance, eu vou responder. Se for uma coisa muito complexa, eu faço um vídeo para responder,
com certeza também vai ajudar a outras pessoas. E antes de você fechar esse vídeo, o pastor vai pedir aquelas 3 coisas básicas para você ajudar o canal. Primeiro, deixa aí o seu gostei, porque sempre que você clica no gostei, você ajuda o vídeo a chegar nas pesquisas do YouTube, nas primeiras páginas de pesquisa do YouTube. Então isso ajuda muito o canal a crescer. A segunda coisa que você faz para ajudar é compartilhar nas suas redes sociais. Com isso, você vai proporcionar que outras pessoas, amigos seus, familiares, também venham conhecer o nosso trabalho. E, por final, a terceira e última coisa é adicionar esse vídeo aos seus favoritos. Fazendo essas 3 coisas, você contribui muito aí para o crescimento do canal e está ajudando aí a esse amigo que vos fala. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima programação aqui no BPV TV 2.